Estadão publicou nesta terça-feira um editorial tecendo críticas ao modus operandi do governo Lula. Segundo o jornal, o petista parece ter sido eleito e voltado ao poder apenas para se vingar daqueles que o puniram. O texto começa abordando a resolução aprovada pelo PT em seu diretório nacional, na qual voltaram a tratar o impeachment de Dilma Rousseff como golpe. Chamaram procuradores da Lava Jato de quadrilha, defenderam a perseguição à oposição e chamaram de mentiras as acusações contra o partido em virtude do Mensalão e do Petrolão. Segundo o texto, quem lê o documento sai com a nítida impressão de que o Brasil tem uma dívida praticamente impagável com a sigla. O jornal diz ainda que o PT não tem compromisso com a reconstrução de um país que está polarizado, inflamado política e ideologicamente. Por fim, o Estadão aconselha Lula a esquecer o rancor e pede grandeza para conduzir o Brasil. O que achou, Pavinato? Bom, eu acho que o editorialista do jornal ele deve estar vivendo na caverna do dragão. Por quê? Porque na época da eleição, eu lembro de um editorial que dizia: votar em Lula é a única opção viável à democracia. Então aí ele viu Lula como mestre dos magos. Agora tá vendo como vingador? Fica complicado. É isso mesmo, Zé? Contraditória a posição? É contraditória pelo seguinte, é porque houve um acordão aí no sentido de que, olha, nós temos que eleger o Lula, apesar de tudo isso que todo mundo sabia, e muita gente foi lá na urna, fechou o nariz e votou no Lula, e como o voto tem consequência, aí estão aparecendo as consequências. Ele está rancoroso, se esqueceu que foi eleito para ser presidente de todos os brasileiros, não só os que votaram nele. Foi uma eleição muito polarizada, ele foi eleito com uma diferença muito pequena, menos de 1%, para se ter uma ideia, né? Então agora ele criar esse grupo contra o ódio e aplicar contra ele mesmo, né? E ele ser punido por esse grupo que ele acabou criando. É preciso tocar a vida adiante, isso dependeria de um governo sem rancor, porque rancor no governo é muito grave, porque o governo é muito forte, o Estado é muito forte, é forte tanto em ações como também em opiniões. Se ele fica perseguindo, dizendo, não, foi um golpe a Dilma, e criando e trazendo essas coisas do passado, ele está pregando contra o próprio governo, assim como ele está fazendo com o Banco Central. O Banco Central faz parte do governo. Existe uma regra de que ele não pode demitir agora, mas poderá daqui a 2 anos, né, o presidente do Banco Central, mas vai nomear 2 diretores, ou seja, o Banco Central e o governo. Se ele critica o Banco Central, está criticando o próprio governo, a sua própria gestão, para se ter uma ideia. Parece que ele foi eleito e fez todo esse esforço exatamente para punir e não para fazer o Brasil progredir. Você, Alan, sua análise sobre esse editorial? Pois é, demorou, né, esse editorial, porque apoiaram o Lula, boa parte da imprensa apoiou o Lula, badalados gestores de fundo apoiaram o Lula, badalados economistas do Plano Real também apoiaram o Lula na grande frente democrática, acreditando que ele seria o Lula ao centro, pragmático, que traria a governabilidade ao país. O endosso de Felipe Neto. O endosso da classe artística, né? E aí agora tá todo mundo espantado. Aliás, o que é curioso é que havia claros sinais de que não seria assim. Aliás, o próprio Boulos, numa entrevista ao Roda Viva, ele falou, esquece esse discursinho, falou mais ou menos assim, né? Esquece esse discurso aí do Lula, ele tá jogando pra plateia, ele não vai ser ao centro. O Boulos fez uma leitura correta na ocasião. O Alckmin era só meio que decorativo. O Alckmin era decorativo, o Boulos estava certo, eu tenho que admitir. Eu discordo de quase de tudo do que o Boulos fala, mas nisso eu vou dar a mão à palmatória. O Boulos estava certo, ele fez uma leitura correta, real. O Dirceu circulou também um vídeo nas redes sociais dizendo que não seria este Lula do primeiro mandato, nada disso. É o Lula 3, ressentido. É o Lula Dilma turbinado. E agora tá todo mundo pulando fora do barco. Mas sabe o que eu acho? Que não é que tá pulando porque houve um arrependimento sincero, não. Estão fazendo proteção, fazendo hedge, né? Para dizer o seguinte, olha,
Foi um fracasso esse governo, mas eu não tenho nada a ver com isso, Brown. Eu lavei as minhas mãos, porque eu falei lá no início. Se blindando do constrangimento. Se blindando, né? do constrangimento. Este pecado eu não carrego. A questão é, a gente não precisa lavar. Quem votou em quem? A culpa é sempre do político. Nenhum presidente é eleito para fazer o que quer com o Brasil. Ele é eleito para cuidar dos interesses do país. Se ele causa danos a alguém e vai contra a Constituição, a dignidade do seu povo, ele pode ser empichado. Então a culpa pela desgraça de uma população é sempre do legislativo, quando ele não faz nada. Porque, independentemente da ideologia, as pessoas votam num presidente para governar conforme a Constituição, dentro da lei, com respeito a todos. Se ele não faz isso, aí a culpa oficial, técnica, é sempre daquele que não faz. Logo, a gente tem que depositar mais esperança no judiciário, mas agora eu lembrei que a gente estava todo assanhado aqui, o público todo assim, o Congresso é de direita, o Congresso é de direita, o Lula ganhou, mas o Congresso é de direita. Maior mentira de 2022, né? Dinheiro na mão, lingerie no chão. Uai, seu app de vídeos curtos.